Nesse instante nós vamos dar início, hoje, em nossa santa reunião, que é de oração. Lembro a todos os irmãos e irmãs de que esta reunião, ela é dedicada ao Espírito Santo de nosso Deus o Pai, que é a fonte de toda a sabedoria divina, inclusive o divino e poderosíssimo Espírito Santo, que concede todo o poder, toda a glória à querida e santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, e também ao santo e querido profeta irmão Aldo, o pastor a quem Jesus se referiu ao prometer que chegaria um tempo que haveria um só rebanho e um só pastor. Desejo a todos os irmãos e irmãs que a bênção e a graça de nosso Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus e todas as virtudes do Divino Espírito Santo se faça presente com cada um de nós, juntamente com a bênção, a graça, o amparo, a proteção da Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, da Santa e querida Vó Rosa, o Espírito Consolador, igualmente do profeta Santo Irmão Aldo, que a bênção e a graça deste Santo Poderoso sempre se faça presente com cada um de nós, para que sejamos vencedores nesta jornada terrena. Lembrando também que já se encontram aqui muitos santos e anjos, que o nosso Deus enviou, e eles aqui vieram com o desejo de receber todo o nosso louvor e adoração, e também eles aqui estão com a missão de ouvir as nossas súplicas, as nossas orações, e abençoar a cada um de nós. Desejo a todos que sejam muito bem-vindos a esta reunião de oração, a nossa congregação aqui de Duartina. E agora eu convido, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé. Nós vamos cantar Igreja Forte, o número 1 do nosso inário. Todos em sinal de reverência vamos orar. Ó bendito
e poderosíssimo Espírito Santo de Deus, neste momento, aqui nós estamos, viemos motivados pelo amor, pela nossa fé, demonstrando assim dedicação em estar aqui presente nesta igreja que é tua, ó Pai, que é de Jesus, que é do Divino Espírito Santo. Esta igreja apostólica aqui é dos céus, porque aqui se cumpriu a promessa do Espírito Consolador. Aqui foi formado para nós o pastor por excelência, e temos todo o amparo, a graça da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, dos santos e anjos que aqui estão abençoando esta reunião. E é com humildade que nós suplicamos a bênção do céu, a inspiração do Divino Espírito Santo para todo o ministério que está aqui presente. Nós vamos executar nossos dons e que possamos fazer tudo com o objetivo de louvar e exaltar o reino dos céus. Que seja para engrandecer o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de todos os demais santos e anjos. Que também nesta reunião possamos aprender a vontade dos céus, possamos contar com a inspiração da sabedoria, do entendimento que nos é concedida através do Divino Espírito Santo, para que possamos nos santificar e termos o mérito para receber o que vamos pedir através das orações. Cremos, confiamos que a nossa reunião está aqui abençoada, com a presença de milhares de santos e anjos, entregando todo o trabalho que aqui vai ser executado aos cuidados da Senhora Santa Vó Rosa, nas tuas mãos poderosas, profeta Santo Irmão Aldo. E assim sendo, nós dedicamos todo este trabalho para louvor e adoração dos santos e anjos, e assim declaramos esta reunião iniciada. Que este louvor, esta adoração seja hoje e para sempre. Amém. Vamos cantar agora Adoração ao Espírito Santo e o seu Consolador, o número 180. Ao Espírito Sabe
desejarem, podem agora se sentar em seus lugares. Quero lembrar aos nossos irmãos e irmãs que, além da oportunidade de fazermos nossas orações de forma individual na reunião de hoje, nós também temos assim a oportunidade que Jesus implantou em nossa igreja, através da querida e santa Vó Rosa, de pedir e buscar o que necessitamos através da caixa de pedido de oração que está aqui no púlpito. É uma oportunidade de pedir em nosso próprio benefício, de alguém da família, de alguém que já foi apostólico, ou aqueles que ainda não são apostólicos, mas que muitas vezes até falam para nós: ore por mim lá na tua igreja, peça por mim. Então devemos falar a estes da caixa de oração, lhes incentivando para que tenham fé, confiança e esperança. E aqui colocar o nome destas pessoas e entregar aos cuidados da nossa querida e santa Vó Rosa o que vamos fazer no final desta reunião. Então fica aberta a oportunidade para aqueles que no transcorrer da reunião quiser fazer seus pedidos, e aqui colocando com fé e sinceridade, nós vamos entregar aos nossos santos, ainda nesta reunião de oração. Vamos ouvir agora o coral que vai apresentar primeiramente o hino Vitória do Reino Celestial. Jesus
Chegamos agora na parte final de nossa reunião, que é o momento da mensagem. E a mensagem que está contida aqui no boletim para meditarmos hoje, fala sobre o outro Consolador, que convenceria a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Diz assim: muito embora tenha Jesus entregue aos seus servos na terra a grandiosa tarefa de evangelizar o mundo, afirmou muito claramente que a parte mais importante dessa tarefa seria executada pelo Espírito Santo, através do outro Consolador. Assim afirmou ele: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-vo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Quando disse o Divino Mestre que convinha que ele voltasse ao céu, porque de sua ida dependia a manifestação do Espírito Santo na terra através do outro Consolador, estava esclarecendo que esta manifestação era indispensável, a fim de que o seu próprio sacrifício, assim como a palavra que trouxera do Pai, tivesse valor imediato e eterno em favor da criatura que cresce. Assim é, porque ao homem não é permitido penetrar no espírito do seu semelhante, a fim de convencê-lo de seus pecados e do poder do evangelho do reino dos céus, para libertá-lo e reabilitá-lo diante de Deus. Somente o espírito predestinado, vindo da parte de Deus e com plenos poderes, pode adentrar ao espírito da criatura humana
e realizar todas as coisas. Assim sendo, somente diante da manifestação do Espírito de Deus, pode o mundo, isto é, a criatura do mundo ainda separada de Deus, ser convencida a respeito das verdades mais fundamentais da doutrina do Evangelho e do seu pecado por não crerem na verdade, e da justiça de Deus ao condenar o ímpio, o incrédulo, o desobediente e rebelde, e do juízo já declarado e executado para o reino das trevas e para todos os que ficarem pertencentes ao reino do mal, pois que o mesmo foi julgado e vencido com a morte e ressurreição de Jesus. Por este mesmo motivo, e para que seu evangelho tivesse o poder de santificar um povo para Deus, que nestes tempos da regeneração e do fim, foi que Jesus cumpriu sua promessa, enviando o Consolador, a Santa Voz Rosa, através da obra desta Igreja Apostólica. Tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo divino. Quando este Evangelho do Reino dos Céus é pregado, por inspiração destes santos nesta Igreja Apostólica, seja através da reunião ou do programa Hora Milagrosa, os ouvintes sinceros em sua fé são auxiliados em sua crença pela operação do mesmo Consolador, o qual com toda a virtude do Espírito Santo os convence dos seus pecados e da justiça e do juízo de Deus. Leva-os assim a buscarem através da fé e obediência à doutrina e à disciplina que aprendem o seu perdão, sua salvação, sua purificação, justificação, libertação do pecado e de toda espécie de sofrimento e opressões, visto passarem a crer que o príncipe deste mundo já está julgado. Mediante a inspiração do Consolador, a Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, e com a pregação da verdade, consegue esta Igreja Apostólica na terra salvar os pecadores que creem, libertando-os de todas as obras más, advindas do domínio dos espíritos das trevas a quem estavam sujeitos. Eis porque, depois que a Santa Voz Rosa passou a exercer em espírito o ministério de Consolador e o Santo Irmão Aldo, seu legítimo representante, e agora pastor por excelência, com todo o poder do Espírito Santo, esta Igreja Apostólica tem crescido muito. Esta igreja, mediante a inspiração do Consolador, consegue levar seus adeptos a terem fé, serem tementes, obedientes a Deus acima de tudo, tornando-se assim o seu povo, um povo especial e zeloso de obras boas, como recomenda São Paulo, ou seja, um povo santo conforme ensina São Pedro. A prova de que era necessário a vinda do poder do Espírito Santo através do Consolador para santificar um povo para Deus está no fato de que, com o retardamento em se cumprir a promessa de Jesus, o pecado voltou a dominar o povo que se diz cristão, e o Evangelho de Jesus não pôde santificá-los mais. Os pecadores não encontraram mais a perfeita salvação nem libertação, a perfeita obra de redenção atualmente. Só existe nesta Igreja Apostólica, através do Consolador, que dá atualidade à doutrina e ao sacrifício de Jesus. Eis porque retardou tanto o cumprimento da promessa de Jesus, quando prometeu que voltaria a fim de arrebanhar para seu Pai e seu reino, um povo santo que passasse pela morte, ou digo melhor, um povo santo sem que passasse pela morte do Espírito. Só agora, com a vinda do Consolador, tem o Pai a certeza de conseguir levar esta igreja aos céus, visto que a segunda vinda de Jesus já foi anunciada com a restauração de sua igreja e o preparo do Consolador. São Mateus registrou as seguintes palavras de Jesus: e como foi nos dias que Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Nós, entretanto, afirmamos que não aconteceu ainda o que poderia ter sido realizado já há centenas de anos, porque o Espírito Santo de Deus não pôde mais operar na terra como era preciso, visto não ter encontrado há mais tempo quem pudesse ser o Consolador. Com o término da carreira dos santos apóstolos e dos seus imediatos, introduziu-se na igreja o pecado, a desobediência, a vaidade, e com isso abriu-se o caminho para a entrada das heresias e dos falsos, surgindo assim a necessidade de que a unção do Espírito Santo se retirasse e não operasse mais nos corações, pois que, sendo ele a verdade, não opera com a mentira. Deus e seu divino Espírito sempre tiveram a esperança no cumprimento da promessa de seu amado Filho, Jesus. Porém, a falta de fé em toda a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, principalmente quanto à possibilidade de uma pessoa salva por Cristo tornar-se santa na vida em seu corpo, impediu esta realização, pois o Espírito Santo não opera em vasos imperfeitos e corruptos. Isto motivou o retardamento da vinda do Consolador e a formação de sua verdadeira igreja. Com a formação desta igreja apostólica, restaurada e dirigida pelo divino Mestre Jesus com o ministério do Consolador, nossa Santa Vó Rosa, a semelhança da Arca de Noé, constitui-se na última oportunidade para tantos quantos queiram encontrar-se realmente com Deus e alcançarem a verdadeira vida. Eis porque insistimos nesta parte da doutrina, apelando constantemente aos membros desta igreja apostólica, no sentido de se consagrarem para viver uma vida piedosa, a fim de que sempre o Espírito Santo esteja dirigindo nossa obra e sua realização, e a vontade de Deus possa enfim ser realizada com a nossa sincera cooperação. Temos procurado em tudo sermos obedientes ao Pai, ao seu Filho Jesus, ao Espírito Santo, ao Consolador e ao Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. Por isso estes santos têm cooperado conosco, convencendo os pecadores que com sinceridade buscam a Deus em nossa igreja. Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumpram, ainda há muito que fazer, há muito que lutar. É preciso ainda mais santidade e obediência por parte do povo apostólico, convertido, a fim de que maiores bênçãos e graças possam a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo realizarem entre nós em nome de Jesus, do Pai e do Divino Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e assim este povo realmente preparado possa herdar para todo sempre o reino dos céus. Está aí, portanto, a mensagem, irmãos, contida aqui no boletim, para que possamos então meditar nesta oportunidade, nesta reunião de oração. Primeiramente, o que eu quero que os irmãos observem comigo é que aqui muito bem claro falou sobre a manifestação do Espírito Santo. Irmãos, a nossa doutrina, ela não entra em contradição em momento algum com tudo aquilo que Jesus viveu e ensinou aqui no passado. Porque foi Ele, Jesus e o Pai que nos deram a doutrina e a disciplina da igreja nos dias atuais. Irmãos, existe aí fora pessoas que por não terem inspiração, por não terem conhecimento e muitas vezes seguirem doutrinas criadas pela mente humana,
que são falhas, chegam a dizer assim, isso eu falo não é para criticar a ninguém, mas é para provar a nós apostólicos de que realmente esta igreja é do céu e que aqui a promessa do Consolador e do último pastor se cumpriu. Então tem pessoas aí fora que dizem, por exemplo, que recebem revelações, manifestações do Espírito Santo. Irmãos, a manifestação do Espírito Santo, desde a época do profeta Noé, como foi falado aqui, somente acontece para alguém que tem qualidades de santo ainda na vida terrena. Santo e perfeito em tudo, ou aqueles que Deus preparou ou predestinou para uma missão em benefício do seu reino aqui na terra. E quando, irmãos, o Espírito Santo se manifesta a alguém, ele fala de forma muito bem clara, não entra em contradição ou muito menos fala em língua estranha. Isso não acontece com o Espírito Santo. Irmãos, tem pessoas que confundem ou muitas vezes tentam justificar dizendo que o Espírito Santo está se manifestando a sua pessoa e falando em língua estranha. É com um milagre que ocorreu com os apóstolos após Jesus ter voltado aos céus. Após ele ter ressuscitado naquele corpo santo da Virgem Maria e ter voltado aos céus. E foi quando o Espírito Santo, ele inspirou os apóstolos, de uma forma especial São Pedro, que foi naquela data de Pentecostes, uma data em que se reunia em Jerusalém pessoas de várias partes daquele mundo antigo, daquela época. E eram pessoas que falavam línguas diferentes. E o milagre se deu porque São Pedro, o apóstolo, ele pregou na sua língua original. Ele só sabia falar uma língua. E ali mesmo estando pessoas que falavam 3, 4, não sei quantos, mas mais do que 2, 3 eram idiomas da época, cada pessoa conseguiu compreender a palavra de São Pedro como se ele estivesse falando na sua língua natural, ou que nasceu e aprendeu com seus pais. Então ele falou em uma língua só, e ali mesmo tendo pessoas que falavam vários idiomas diferentes, cada um ouviu como se ele estivesse falando em vários idiomas ao mesmo tempo. Foi um grande milagre na época. E que inclusive, aquela palavra, inspirada pelo Espírito Santo, fez com que muitos se convertessem naquela época. Muitos e muitos. Milhares de homens e mulheres que ali estavam. Mas, irmãos, o Espírito Santo, quando se manifesta a um profeta, a um santo de Deus, ele não fala em língua estranha. E somente se manifesta a uma pessoa. Não fica se manifestando a outro, não. Muitos que dizem receber manifestações, que estão sendo usados para falar línguas estranhas, estão sendo iludidos pelo príncipe das trevas, que também faz sinais e prodígios para iludir pessoas. Os irmãos imaginem como foi a manifestação, por exemplo, do Espírito Santo para o profeta Noé construir a arca. Se falasse o Espírito Santo línguas estranhas com aquele profeta, aquela arca tinha afundado. O Espírito Santo se manifestando a ele falou tudo como que tinha que construir a arca, a metragem, tudinho como que tinha que ser feito. O mesmo aconteceu com o profeta Moisés. O Espírito Santo se manifestando a ele, inclusive nos primeiros momentos, quando ele subiu lá no monte, inclusive ouviu a voz de Deus, a inspiração, a manifestação do Espírito Santo, dizendo
que ele tirasse inclusive as sandálias que estava calçando, porque ele estava pisando num local sagrado. Falou para ele tudo o que ele deveria fazer para ir até lá no Egito e libertar aquele povo de Deus da escravidão daquele faraó. E o Espírito Santo não falou em língua estranha para ele, não, falou claramente o que ele tinha que fazer. Assim foi na época em que Jesus esteve aqui também, irmãos. E a manifestação do Espírito Santo que estava com o Filho amado de Deus, Jesus, foi muito perfeita, magnífica. Jesus cumpriu um ministério extraordinário. Mas, irmãos, a palavra dele tinha poder, sim, tinha autoridade, mas o coração humano daquela época estava tão duro, tão difícil para compreender aquela palavra inspirada, que ele mesmo, Jesus, disse: eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus pregou tantas e tantas vezes através de parábolas para ver se aquele povo compreendia. Ele converteu a muitos, sim. Ele salvou a muitos, sim. Ele fez grandes milagres, fez. Mas, irmãos, a maior parte daquele povo só ouvia ou só contemplava o ministério de Jesus com olhos materiais. Jesus estava falando que o seu reino não era terreno, que o seu reino era dos céus, que se ele precisasse o seu pai mandava um exército de anjos para ajudar ele e os que crescem na palavra dele, e o povo ficava: ai, quando que ele vai começar a formar o exército para guerrear contra os romanos que dominam Jerusalém? Jesus falava que o reino dele não era terreno, e eles ficavam esperando que Jesus fosse expulsar os romanos de lá e tomar o poder de novo, político, administrativo. E Jesus dizia: eu não vim para fazer guerra, eu vim para salvar almas. Mas o povo, a grande maioria, não compreendeu, e chegou ao ponto de até o crucificar, para poder continuar vivendo como estavam. Irmãos, hoje não é diferente. Na atualidade, o Espírito Santo em toda esta terra somente se manifestou a Santa Vó Rosa e ao profeta Santo Irmão Aldo. E tem uma semelhança também. Infelizmente, grande parte das pessoas ainda só procura um local que ouça falar o nome de Deus e de Jesus, mas que não precise mudar a sua maneira de viver em nada. É o que infelizmente grande parte da humanidade vive, cometendo o mesmo erro que aquele povo do passado fez, olhando e procurando um local que ouça falar de Deus, mas somente com olhos materiais, nem que tenha que dar muito dinheiro para estar num local ouvindo falar o nome de Deus, mas que a vida possa continuar vivendo como quiser no pecado e no engano. Mas, irmãos, hoje, como ouvimos aqui, se cumpriu inclusive a palavra que Jesus disse, que o outro Consolador iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a Santa Vó Rosa, irmãos, que foi a merecedora de se tornar o Consolador, de receber a manifestação do Espírito Santo, e observamos que ela ainda cumpriu seu ministério com uma manifestação do Espírito Santo de uma forma superior a tudo que já havia existido no mundo. Por quê? Porque quando a Santa Vó, naquele período de 16 anos, que Jesus começou a se manifestar a ela, que ela já havia provado suas qualidades, que aquele espírito que ela recebeu de Deus, um espírito com virtudes, ela soube guardar, ela aprimorou aquelas qualidades na sua vida, sendo humilde,
sendo provada na riqueza, na pobreza e sempre fiel a Deus. E quando Jesus se manifestou a ela, irmãos, o Espírito Santo se manifestava a ela, utilizava, às vezes até o seu corpo para falar com o bispo Eurico e a missionária Odete. E o seu espírito era levado aos céus para receber ainda mais preparo. E foi assim, irmãos, que o Espírito Santo, se manifestando a ela, não falou em língua estranha, o que ele nunca fez no passado. Mas ele falou para a Santa Avó, com uma perfeição que ela nos deu, ela implantou em nossa igreja, toda esta doutrina e esta disciplina atualizada para os dias de hoje. Irmãos, irmãs, eu sempre afirmo que uma das muitas provas de que esta igreja do céu, que a Santa Avó é o Consolador e o Santo Irmão Aldo é o pastor dos tempos do fim, é que aqui na igreja apostólica é a única que existe no mundo, que nós não ficamos só ouvindo história do povo de Deus do passado. Tanto que o pastor nem utiliza a Bíblia aqui no púlpito. Nós às vezes até citamos algo da história, como fizemos hoje aqui, de Noé, de Moisés, sim. Mas nós temos o Consolador e um pastor e profeta dos dias atuais, que nos ensinaram a viver hoje. Porque, irmãos, o mundo está muito diferente daquela época em que Jesus cumpriu o seu ministério aqui na terra. Está muito diferente. As coisas mudaram. O modo das pessoas se vestir, viver, já mudaram muito. A tecnologia para os dias de hoje. Irmãos, o Santo Irmão Aldo nos ensinou a viver o que Jesus ensinou no passado, mas nos dias atuais. De quando em quando tem pessoas que tentam justificar os seus erros falando do que Jesus ensinou no passado. Eu lembro que a saudosa missionária Odete, nas gravações que eu ouço muito nos dias de hoje, que ela pregou no passado, no púlpito da sede, a pedido do Santo Irmão Aldo, era ele que falava o que ela tinha que pregar. O que ele fez nos últimos anos do ministério dele, quando ele mandava no boletim falando que os pastores precisavam pregar, o que é feito até hoje. Irmãos, numa mensagem ela fala, por exemplo, isso lá nos anos 80, que tinha pessoas que frequentavam nossa igreja e que muitas vezes, para justificar os seus erros, dizia assim: o pastor está falando, o irmão Aldo está falando de disciplina, mas na época que Jesus esteve aqui, ele não falou sobre cumprimento de vestido, de saia de mulher, ele não falou sobre corte de cabelo, corte de barba para os homens. Irmãos, palavras da missionária Odete. Muitos relatos tem até da história dos povos daquela época em que Jesus aqui viveu. Que naquela região lá de Israel, de Jerusalém, uma região desértica, tem grandes partes daqueles territórios que tem desertos. Então os homens, além da calça, da camisa, eles usavam ainda uma túnica, um tecido por cima de suas vestes. Uma região que eles viviam de dia muito quente, à noite fazia muito frio. É o que acontece lá até hoje, segundo o que relatam. As mulheres, o rosto só mostrava se fosse para alguém da família. Que necessidade tinha Jesus pregar sobre mini saia, se não existia na época? Sobre a honra no se vestir. Ele falou algumas coisas sobre o cabelo das mulheres, mas aí também se diz, por exemplo, que naquela época, é o que diz a história, que naquela época
Os homens usavam cabelos mais compridos, barbas compridas. E até se fala que era uma demonstração de honra de um homem. Até certos negócios eram firmados com um fio de bigode. Hoje não precisa mais, tem cartório, tem tantos documentos, papel hoje existe para firmar um contrato. E hoje, ao invés de demonstrar a honra, isto tudo hoje virou moda. Irmãos, a moda que alimenta, por exemplo, a vaidade no coração, a idolatria do próprio corpo. Hoje existe a moda para os homens de cavanhaque, de barba, é a idolatria do próprio corpo. A moda, surge a vaidade, surge o desejo de querer, através daquela moda, atrair uma pessoa, às vezes até para a prática de um adultério, de coisas pecaminosas. O mesmo é a moda extravagante das roupas para as mulheres e também hoje existe para os homens. Graças ao profeta Santo Irmão Aldo, graças a Santa Vó Rosa, santos merecedores pela luta que enfrentaram, o Espírito Santo se manifestou a eles de forma clara e objetiva e nos deu esta doutrina e esta disciplina perfeita para os dias de hoje, que nos livra do pecado, que nos convence o porquê que isso é pecado. Como falei há pouco aos irmãos, não existe o que uma pessoa questionar, por que a igreja ensina que isso não é bom, é por causa disso e disso e disso, foi o que o profeta ensinou. É uma doutrina que nos convence e que nos faz ser convertidos com a justiça e o juízo divino. Tanto que se às vezes surge a oportunidade de um apostólico cometer um erro, um pecado, de imediato vem no pensamento: a Santa Avó me ensinou que isso não é bom para mim. O Santo Irmão Aldo me ensinou que isso não é bom para mim. Meu pai e minha mãe me ensinaram que isso não é bom. Me falaram que o Irmão Aldo sempre falou que isso não é bom para mim. É o convencimento de que aquilo não é bom, tem que ser evitado, para que a nossa oração seja ouvida. Irmãos, eu falo sem medo de errar. A Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo é a única que ensina que para nossa oração, essa que vamos fazer daqui a alguns instantes, ser ouvida, não é preciso pagar 2, 3 mil reais, não. É preciso ter mérito. É preciso ter mérito. Obedecer, amar estes santos, provando nosso amor através de atos. Quantos que neste último dia 31 de agosto, tanta preocupação, ou às vezes eu posso até dizer assim, tanto pensou em agradar o Santo Irmão Aldo através de um louvor, através da presença na reunião, e isso tudo é louvável, isso tudo demonstra louvor a este santo, sim. Mas lembram-se o que ele dizia para nós quando chegava perto da data de aniversário dele? O presente que eu quero receber do meu povo é a obediência aos meus ensinos e conselhos. O senhor, a senhora, você jovem, nós conseguimos dar este presente ao Santo Irmão Aldo no último dia 31? Pense nisso, meu irmão. Ou às vezes não foi possível por uma desobediência, tentando seguir a moda, tentando seguir o pecado. Irmãos, o inimigo luta para nos tirar a natureza divina. A natureza divina é o natural de cada um que Deus nos deu. Por isso que ele cria as modas, as pinturas e tantas coisas. É para fazer com que a pessoa tire a natureza divina que recebeu.
A natureza divina de cada um de nós, respeitando a genética do pai e da mãe, foi Deus quem nos deu a cor dos cabelos, a cor da pele, dos olhos, dos lábios. Então quem tenta modificar, é a mesma coisa que estar dizendo assim, eu quero tirar a minha aparência que eu tenho com o meu Deus e quero ficar parecendo igual o inimigo de nossas almas, o inimigo de minha alma. Irmãos, lá nos céus, os espíritos que lá estão salvos, todos estão à natureza divina que Deus concedeu, que viveu aqui na terra no corpo físico, é a semelhança. Não tem ninguém modificado, mas o reino das trevas lá está cheio de gente, pintado de tudo que é cor, de tudo que é forma. Todos tiraram a natureza de Deus. Vamos, meus irmãos, buscar, como ouvimos aqui, sempre contar com a inspiração do Espírito Santo. A manifestação dele a alguém é somente aos predestinados. Nesta igreja somente ocorreu com a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. Mas a inspiração ele continua inspirando. O pastor, o corista, os regentes, os obreiros. Se esta pessoa estiver merecendo. Se tiver um coração cheio de perdão, de sentimentos bons, na prática das coisas boas. E ouvimos aqui, a igreja dos apóstolos, ela se terminou no passado por quê? Porque eles deixaram o pecado se infiltrar. Eles começaram a dizer, não, isso não tem nada a ver. Vamos fazer o que estão fazendo lá fora. Tem pessoas que dizem que, o que vamos fazer, o que eu falei aqui domingo, para salvar um jovem, para salvar um casamento, para salvar uma criança, manter as crianças, o amor a esta igreja. Irmãos, não é preciso fazer o que fazem lá fora. O irmão Aldo deixou para nós. Que é ou o que ele recebeu através da manifestação do Espírito Santo pelos seus méritos, de também ir aos céus e aperfeiçoar esta igreja, a perfeição que alcançou. Irmãos, poderíamos falar muito mais, mas o tempo já se esgotou. Agradeço muito a presença de todos, agradeço ao trabalho que todos realizaram, agradeço muito ao Santo Irmão Aldo por ter me dado a oportunidade de aqui estar, pela primeira vez poder vir conhecer os irmãos, participar destas reuniões. Espero, segundo a vontade de Deus, o mais breve possível aqui retornar, para junto com os irmãos participarmos do nosso trabalho. Vamos passar agora para a parte da oração, que também tem a valia de nos ajudar a santificarmos, a nos aperfeiçoarmos. Vamos cantar o hino. Convido a todos para ficarem em pé. Vamos cantar o hino Glorificação, o número 107 do nosso inário. Glória
Todos em pensamento em voz baixa, vamos orar. Oremos. Amém. Irmãos, vamos também adorar e ser agradecidos por tudo que aqui temos recebido, principalmente por termos esta doutrina que foi assim inspirada pelo Espírito Santo. Vamos cantar o hino Adoração à Trindade, é o número 117. Ao Espírito Mais uma vez agradeço a todos e agora em sinal de reverência vamos orar finalizando a nossa reunião. Oremos. Santo e querido profeta irmão Aldo, aqui estamos ao findar esta reunião e muito te agradecemos, igualmente a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima, a Jesus, ao nosso Deus e ao divino e poderosíssimo Espírito Santo que foi dedicado a esta reunião de oração. Queremos ser gratos por tudo que aqui recebemos, por o Senhor, Santo Irmão Aldo, ter recebido as revelações e manifestação do Espírito Santo graças ao teu mérito e ter nos dado uma doutrina e disciplina atualizada, tão poderosa e perfeita que nós aqui temos nesta Santa Igreja. Também eu lembro, Santo Irmão Aldo, as orações que os teus filhos e filhas fizeram há pouco, o que cada um pediu, buscou, o Senhor sabe. Às vezes até com humildade algum pediu perdão de alguma falha, de algum erro, de algo que às vezes estava praticando, mas nesta mensagem ouviu, aprendemos que é preciso deixarmos de lado, nos santificarmos ainda mais, nos prepararmos para os momentos de provações que virão, até mesmo para os escolhidos. Também eu lembro os nomes que estão aqui na caixa de pedido de oração. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoe estes que necessitam de uma bênção, de uma graça, de um milagre na sua vida. Também nesse instante, eu lembro a Ti, Jesus bendito, do amor e da dedicação que esses irmãos que aqui estão fizeram. Alguns que vieram de outras cidades, que sejam recompensados, que possam ser abençoados por este grande amor, que assim provaram em aqui estar. Lembro também, Jesus bendito, destes que aqui vieram, que sejam grandemente abençoados, dos que não estão aqui por motivo justo, que também possam receber o consolo, a paz e a saúde, às vezes trabalhando, estudando, ou até algum doente, que possa receber o amparo e a proteção dos céus, a visita da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima e de Jesus, o Filho amado, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Também a Ti, ó Pai, abençoe a nossa congregação aqui de Duartina, o ministério que aqui te serve, que estes irmãos possam receber, neste momento tão sagrado de oração, toda a bênção e a graça do céu, segundo o mérito e a necessidade de cada um. Tens misericórdia, ó Pai, dos que tanto padecem neste mundo sem conhecer a verdade, que ouçam a hora milagrosa, que conheçam esta congregação de nossa igreja
e tenham a sua vida transformada, que sejam convencidos pelo poder que está presente nesta igreja da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Queridos, amados irmãos, que a bênção e a graça desses santos e as virtudes do Divino Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, a reunião está encerrada e até uma próxima oportunidade.